Mas vamos falar sobre os clientes pagantes. Como é que é esse movimento? Por que que às vezes não acontece, né? Ai, ai, ai. Vamos olhar para esse lado do feminino. Aonde que está a prosperidade do feminino? Que é bem diferente de onde está a prosperidade do masculino. É completamente diferente, é um outro movimento. Então, as mulheres, quando a gente fala assim, porque a gente precisa lutar pela igualdade. Não, gente, é uma furada. É uma furada, é um baita tiro no seu pé quando você luta por igualdade, porque não é esse o caminho. Você tem um outro caminho que ele é diferente do masculino. As mulheres têm um caminho que é próprio delas. Não dá para fazer o mesmo movimento dos homens, senão as mulheres acabam perdendo toda a sua força e não tendo os resultados que esperam, né? Deixa eu ver o que a Dani está colocando ali. As mulheres do meu sistema amam trabalhar pelo outro. Pois é. A gente já vai falar aí sobre essa história de não ter clientes pagantes. Quando a gente tem um movimento assim de não conseguir pessoas que estão dispostas a pagar pelo nosso trabalho, o que está por trás? Será que é a pessoa realmente que não está disposta a pagar pelo nosso trabalho? Ou é a gente que está fazendo um movimento de não nos valorizarmos, não ter a valorização do nosso trabalho? Porque também tem esse ponto, quando a gente não valoriza o nosso trabalho, os outros também não valorizam. E aí eu posso citar o meu exemplo, Dani. Eu posso citar o meu exemplo porque eu passei por isso também, tá? Quando eu iniciei o meu processo terapêutico, quando eu comecei a fazer formações, quando eu comecei a me desenvolver nessa área, eu busquei o quê? Eu busquei essas ferramentas de terapias integrativas e tudo mais para a minha autocura, para o meu processo de desenvolvimento. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer essas formações, eu me sentia com vontade de prestar esse serviço para as outras pessoas. Eu me sentia com vontade de fazer um movimento para os outros e não fazer só para mim. Então, eu comecei a fazer trabalhos voluntários nessa área. E fiquei anos. Eu tinha minha profissão, que era ligada à área empresarial, né? Eu trabalhei muitos anos em empresas. Aí tinha minha profissão e, ao mesmo tempo, trabalhava como voluntária em projetos sociais para atender as pessoas com processos terapêuticos. E fiquei anos assim. E o meu ganho ali era que eu me sentia muito bem. Eu estava melhorando, eu estava realmente mudando a minha forma de me relacionar, a minha forma de lidar com as minhas dores, com os meus problemas emocionais, com as minhas dificuldades aí em relação à fé, à minha conexão com Deus. Então, nesse movimento de trabalhar para o outro voluntariamente, eu também estava ganhando, né? E aí chegou o momento que eu decidi sair da minha profissão. Decidi não, né? Eu fui saída da minha profissão, porque a empresa que eu trabalhava passou por um momento muito difícil e eu não queria mais trabalhar na minha área. Eu queria mudar, eu queria fazer algo pelas pessoas, eu queria trabalhar com a área terapêutica. Só que na minha cabeça, isso tinha me feito tanto bem, tinha me feito tanto, tinha transformado tanto a minha vida, que eu deveria proporcionar isso para as pessoas, ou de forma gratuita, ou
pagar o mínimo possível. E aí, quando eu fui para a minha profissão dessa forma, para a minha profissão de terapeuta dessa forma, eu comecei a ter a resistência de cobrar, de valorizar. Não que eu não valorizasse o meu trabalho, eu via a transformação, mas eu não conseguia colocar um valor. Eu não sabia quanto valia o meu trabalho. Eu sabia que ele valia muito, mas a minha preocupação também era: será que as pessoas podem pagar? Então eu comecei aos poucos mudar isso, mudar essa imagem, né, de que as pessoas não poderiam pagar pelo meu trabalho. Por que que eu comecei a mudar? Porque as próprias pessoas que me procuravam, elas não retornavam. Quando eu não cobrava, elas não retornavam, elas não faziam o movimento completo. Elas elas não se colocavam abertas para receber todo o trabalho que eu poderia oferecer para elas. Quando eu não cobrava. Quando eu cobrava, eu sentia que as pessoas me davam mais crédito e também concluíam seus procedimentos, faziam o processo que eu indicava para elas fazerem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas restrições são com relação a nós mesmos, com as nossas imagens, com aquilo que a gente não está de acordo, não está aceitando ainda em relação ao nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Eu também recebo vários feedbacks positivos, mas acabam me pagando muito atrasadas, sempre reclamando que não tem dinheiro. Ah, tá. Bom, isso também é um ponto que eu mudei drasticamente, assim, dos meus atendimentos. O meu atendimento é um processo terapêutico. Né? Então, eu não cobro depois do atendimento, eu cobro antes do atendimento. Todos os pagamentos, eles são feitos antes. Então, a forma como você se relaciona com o dinheiro, como você vê essa troca, ela vai definir como isso vai acontecer. Então, são algumas reestruturações que você faz depois que você muda suas imagens em relação ao cobrar, ao trocar, né, ao como você vê o dinheiro e ao como você se expõe a ele. Então, naturalmente, as pessoas vão pagando bem a partir do momento que você vai se relacionando bem com essa dinâmica. O que acontece é que muitas vezes, Dani, você é que não tem uma imagem muito clara em relação ao trocar, né? As trocas que você faz e ao dinheiro. Esse conteúdo é muito interessante, não é mesmo? E ele é transformador. Eu vejo quanto os meus clientes, as pessoas que podem se submeter a esses processos, têm profundas transformações. Mas eu enfrento um problema sério aqui, porque nem todas as pessoas podem fazer um atendimento comigo, fazer uma constelação comigo, porque realmente custa caro. A minha hora profissional é elevada para muitas pessoas. E pensando em ajudar o maior número de pessoas que querem elevar a sua frequência vibracional e também trabalhar as suas relações, colocar em ordem sistemicamente a sua relação familiar, né, com a família de origem, as suas dinâmicas familiares, eu tô disponibilizando algo maravilhoso e eu espero que você comece agora mesmo o seu processo. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é adquirindo o meu livro impresso, Eleve a Frequência Vibracional, um passo a passo para a independência emocional. Esse livro ele é terapêutico, ele vai te conduzir numa jornada onde você vai identificar
Quais são as imagens que aprisionam você em frequências abaixo de 200 Hz e vai fazer o caminho de chegar em 200, aonde você sente as liberações profundas na sua vida. Esse livro tá bem acessível e é só você tocar no link aqui e já adquirir. E uma outra forma para quem quiser o meu acompanhamento é adquirir o Constelando a Vida. Lá você terá exercícios sistêmicos para trabalhar todas as dinâmicas familiares, identificando qual é o seu lugar em cada uma dessas relações. Você vai poder colocar os seus filhos em ordem para que eles não carreguem pesos que não são deles. Você vai trabalhar também a relação com os seus pais, com os seus ancestrais, com os seus irmãos e também a dinâmica com o seu marido, com a sua esposa. Isso fará toda a diferença na sua vida. E mais do que isso, você terá exercícios de constelação de alta frequência. Os exercícios de CAF do Constelando a Vida estão especiais e te conduzirão a elevar a sua frequência vibracional. E você tem uma oportunidade maravilhosa de começar agora mesmo o seu processo. Por menos de R$60 por mês, você vai iniciar o seu processo terapêutico com Constelando a Vida. Por apenas R$ 59,70 por mês, você vai ter a chance de fazer um processo terapêutico maravilhoso para você olhar tanto para as questões sistêmicas quanto trabalhar a sua elevação de frequência. Não perca essa oportunidade porque ela pode durar pouco tempo. Aqui na descrição desse vídeo você tem a oportunidade de adquirir agora mesmo o Constelando a Vida.